Bom, e o tema do programa, como eu coloquei antes, é fiscalização e combate à corrupção. A gente sabe que o Ministério Público, né, foi noticiado agora, essa semana, de que está entre as instituições mais transparentes do Brasil. E a gente sabe da evolução que teve o Ministério Público, assim também como o Tribunal de Contas, né, no controle, na fiscalização e também na orientação, que é uma coisa considerável, já que câmaras, prefeituras, principalmente do interior, tem muita dificuldade, né? Então, fica à vontade, conselheira. Eu acho, inclusive, que hoje os tribunais de contas, não só o Tribunal de Contas do Estado do Acre, ele tem entrado muito nessa parte pedagógica, porque nas prestações de contas eu tenho visto que mais de 90% não são desvios de dinheiro, aquele desvio de conduta, onde há o dolo, não. O maior problema nas prestações de contas são de procedimentos errados. Procedimento mesmo por falta de conhecimento. E é por isso que o tribunal vem trabalhando muito. Sexta-feira, nós estávamos com 70 servidoras da Secretaria do município de Rio Branco, da Educação, que são aqueles servidores que participam de conselhos. Hoje os conselhos participam das administrações no sentido de fazer a fiscalização, só que não tem noções de prestação de contas, não tem noções de como trabalhar essa parte da fiscalização. Então a gente estava dando curso para eles. Conselheira, já teve gestões anteriores melhores do que as atuais, nessa área de competência, de não desperdício, né? O tribunal, eu acho que ele vem melhorando muito essa parte só da questão de ver a irregularidade, mas trabalhar essa parte pedagógica mesmo de orientação. E ele vem melhorando cada vez mais. E hoje, junto com o Ministério Público Estadual, a gente tem trabalhado muito na questão de sistemas. Hoje nós estamos com o LICOM, que é o sistema que acompanha as licitações concomitante da administração pública estadual. Na hora, online, né? Online. 48 horas tem que colocar isso no nosso site e a gente vem acompanhando. Tem algumas licitações, inclusive, que estão suspensas e com alerta para que seja resolvida algumas situações que estão tidas como irregulares. Então, e agora, em julho, nós temos o SICAP. Pela primeira vez, o Tribunal de Contas vai saber quem somos, onde estamos, quantas secretarias, quantos servidores tem naquela secretaria, porque a gente não tem esse acompanhamento de servidores públicos. Então, os sistemas hoje são muito importantes para o controle. Meu caro procurador, eu já disse inúmeras vezes aqui no programa que o Brasil é um país onde as suas instituições vão amadurecendo no decorrer do tempo. Nós temos uma democracia recente. Em 1988 para cá eu contaria. Quer dizer, ainda é uma democracia embrionária. E as instituições vão amadurecendo ao longo desse tempo. O Tribunal de Contas, a senhora acabou de colocar, cumpriu o seu papel, mas ainda de forma um tanto quanto precária. Foi quando, na ocasião, a senhora até fez uma afirmativa de que é um tribunal de faz de conta. Não é isso? Uhum. Esse tribunal melhorou, claro. Não é isso? E o Ministério Público também, no passado, transformava isso que a senhora acabou de dizer, as irregularidades apontadas nas prefeituras ou órgãos públicos, transformava essas irregularidades em crime. Quer me parecer, que é uma pergunta inicialmente ao nosso procurador, quer nos parecer que isso hoje também já não acontece, de transformar essas pequenas irregularidades em crime. Mas antes do senhor responder, eu quero cumprimentar a administração do Ministério Público do Estado, e aí eu talvez seja atraído pelo coração, né? Que vem desempenhando um papel extraordinário no cumprimento das atribuições que nós demos como defensor e fiscalizador das entidades e defensor da sociedade. Mas, inicialmente, eu gostaria de que me fizesse uma referência
da questão das irregularidades, se hoje se atenuou mais essa questão do Ministério Público. Inicialmente, eu quero desejar uma boa noite aos debatedores, ao condutor desse debate, Obrigado. a Célio Moreira, ao Osmir, ao Narciso, e também cumprimentar a presidente do TCE, a conselheira Ana Lu Gouveia. Quero, antes de responder sua pergunta, Osmir, agradecer por ter contribuído com o fortalecimento desta instituição quando você foi um parlamentar constituinte. E o Narciso também. Quero agradecer a todos por ter fortalecido essa instituição tão importante para a sociedade, como o é também o Tribunal de Contas do Estado. Em relação à sua pergunta, de fato, nós temos compreendido que pequenas irregularidades que ocorreram mais por erro técnico, talvez até por uma falta de expertise, de uma competência, do que mesmo por um ato ímprobo, né? Por uma intenção dolosa de fraudar o erário ou de praticar algum tipo de corrupção. Esses pequenos casos que nos levam a crer que foram imperícias técnicas, o Ministério Público não tem procurado criminalizar, levar para o judiciário. E isso é muito importante para os gestores, porque dá uma certa tranquilidade, né? Nós participamos junto com o Tribunal de Contas do Estado no sentido de orientar para que esses erros sejam corrigidos e para que não aconteçam mais. Porque ninguém com estes pequenos erros está enriquecendo com isso. Então não tem razão de nós... Só para entrar aqui também, aprofundar um pouquinho e fazer um contraponto, a gente também tem visto na imprensa casos do Tribunal de Contas e do próprio Ministério Público, casos concretos, né? De prefeitos ou de gestores, para melhor dizer, né, que engloba mais, que secretário de estados, que terão que devolver tantos reais e tal. A gente tem visto muito isso, apesar do trabalho didático do TCE. Por outro lado, a gente vê na mídia muita ação do Tribunal de Contas e do próprio Ministério Público, como é caso concreto que a gente sabe da situação de Acrelândia, da situação de Taciolândia, de Brasília, outros municípios assim, né, que acontecem, mesmo Manoel Urbano e outras, em que se vê que há dolo, alguma coisa assim, né? Sério? Você quer que eu lhe trate de presidente ou presidenta? Só a palavra Narciso, agora vai conversar, né? Presidente. A palavra, a questão da presidenta é uma questão das mulheres colocarem no que se refere a feminismo, porque o artigo A representa as mulheres. Claro. Então, fica à vontade. Mas eu não me perguntei por isso. Para ser bem agradável a você, você quer que eu lhe trate de presidente ou de presidenta? Bom, fica à vontade. Presidente Nalu. Eu, cada vez mais, fico triste com o funcionamento deste país, porque não existe um país do mundo mais regulamentado do que o Brasil. O país tem uma Constituição com 1.200 artigos, entre artigos, alíneas de parágrafos. Incisos. O mais gabaritado advogado desse país, para interpretá-la, tem que lê-la. O mais experimentado que vive todos os dias nos fóruns. E a gente parte do pressuposto que o cidadão comum tem que obedecê-la. Como é que você vai obedecer um instituto que você... Mas, me reportando, essa pergunta é muito dirigida ao Tribunal de Contas, que eu tenho uma pergunta específica para o Ministério Público. O Brasil hoje vive um momento particular da sua história. Nós estamos com a presidente afastada do poder, porque dizem que
ela cometeu um crime de responsabilidade fiscal. E até conseguiram um nome bonitinho, charmosinho, para dar o nome do crime. Pedalada, que não existe em código nenhum, nem existe em código nenhum. Aí, eu que tenho acompanhado essa palhaçada muito de perto, eu trouxe aqui o nome de 8 juristas, que o Dr. Maia deve conhecê-lo pela história deles e por ter usado talvez muito da experiência dele nos seus trabalhos. O doutor Iven Ganda Martins, constitucionalista, Célio Borges, Carlos Veloso e Miguel Reale Júnior. 4 renomados juristas do Brasil. Eu vi todos 4 como testemunha de acusação, dizendo e provando que houveram as pedaladas fiscais. E me convenceu. Aí, a posteriori, eu escuto Dr. Dalmo Dallalari, Fábio Comparato, Marcelo Leveneri e Celso Bandeira de Mello, provando que não houve a pedalada fiscal. E me convenceram. Pedalada fiscal, traduzindo, é um crime que você comete contra a lei orçamentária. Tem que se você fosse juiz, você não ia julgar. Você ia botar para outro. Como é? Como é? Aí a minha pergunta, que a presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, quando manda um auditor fiscal no município de Santa Rosa, como é que o prefeito daquela cidade vai poder fazer cumprir uma legislação? Que cada um entende de um jeito, né? Aí você usou a palavra dolo. Aí eu pergunto, esses seus auditores, eles têm a sensibilidade de, ao fiscalizar a verba do Fundeb, da saúde ou de qualquer outra coisa, de saber punir quando há dolo ou quando há ignorância até do contador da prefeitura? Como é que o Tribunal de Contas do Acre interpreta o caso desse? Conselheira, só uma pausa aqui para me perguntar para o Narciso se o que é que ele não incluiu aí a advogada Pascoal, que também estava no processo do impeachment. Foi alguma coisa? Não, porque a advogada Pascoal. Até porque eu fiz. Até porque o pai daquela criança é o Dr. Miguel Reale Júnior. A Pascoal, ela é mais. É a musa do impeachment. Só tinha homem na lista dele. Aí eu digo. A doutora Janaína Pascoal. Vamos deixar responder. Ela quer fazer o papel da Tereza Collor, que fez no papel do impeachment do Collor. Por isso que eu quis provocar o Narciso, amigo, porque eu sabia que ia vir aí. Conselheira, com a palavra. É porque, primeiro, eu acho que a gente tem que parar de imaginar que todo mundo tem os seus. Todo mundo tem os seus. Esses grandes juristas, todos eles grandes juristas, têm também seus lados. Todo mundo sabe que cada um tem um lado. O que é importante é você, na administração, tentar fazer as coisas com justiça e o que é certo. E o que é legítimo. Isso é que é importante. Eu tenho conversado muito com os técnicos do tribunal, Narciso, no sentido de que tem que ser técnico, mas fazer uma leitura da realidade onde a gente vive. Nós vivemos situações que nós temos 22 municípios, mas temos municípios que a gente precisa pegar avião e passar 1 hora e pagar R$400 para ir para ele. Tem município que hoje a gente não consegue chegar lá. Tem município que tem dificuldade com a internet. E nós temos hoje uma situação mais complicada, que as instituições elas não conversam. Então, muitas vezes, o Tribunal de Contas dá uma cautelar para que não haja concurso em alguns municípios. O Ministério Público Estadual entende que tem que ter o concurso público. O tribunal geralmente vai pela parte do limite de pessoal. O Ministério Público vai de que a lisura do concurso está correto. E muitas vezes a Justiça
do Trabalho diz que tem que fazer concurso independente de qualquer coisa, porque tem que ter os direitos trabalhistas assegurados, tudo. E muitas vezes o coitado do prefeito, muitas vezes eu olho o prefeito e vejo ele assim, como se fosse uma pessoa aqui, canhões, e ele tentando ali sair dali daquela situação. Então, hoje, a gente tem essa situação. E muitas vezes, isso que você pergunta é muito interessante, porque o técnico, muitas vezes, vai pela frieza da lei, a frieza. E muitas vezes ele tem que ir mesmo. Aí é que tem que ter o jurista. O que julga, o que vai julgar, ele tem que ter essa sensibilidade e o conhecimento do lugar onde a gente vive, da dificuldade que a gente vive, de lugares como, um exemplo, Santa Rosa, Jordão, que nunca tiveram um curso de economia. E como é que vem fazer o curso de economia na UFAC? Então, não tem contador. O contador do estado do Acre tem mais de 40 anos, que é contador no estado do Acre. Então, essas coisas a gente tem que ter a sensibilidade para ver. Agora, tem que ver se realmente vai fazer um desvio, que é desvio mesmo, ou se realmente é essa situação de que falta de conhecimento. Um exemplo, Tribunal de Faz de Conta. Por que Tribunal de Faz de Conta? Quando eu cheguei no tribunal, Osmi, eu cheguei em 2008, eu julguei uma situação, coloquei para ser julgado uma situação de 99. Não tem condição. Você entrou em que ano? Em 2008. 2008. E peguei um processo de 99. Não tem condição. Então, essas situações que eu acho que o tribunal vem melhorando. Eu quero chegar a uma época, e eu sei que os conselheiros lá e os técnicos querem chegar a essa época, que a gente vai ser tão parabenizado quando o Ministério Público de Contas. Mas, primeiro, tem que ter um orçamento próprio. Nosso orçamento ainda é ligado com o da Assembleia. Então, tem toda uma situação. Vocês fizeram o trabalho perfeito e com a Constituição de 88. Mas, infelizmente, o orçamento dos tribunais de contas, eles não foram, nós não temos orçamentos próprios. Outra coisa importante colocar, o que é que o Brasil hoje está vivendo? O Brasil está vivendo hoje essa situação por causa de descontrole total, e um sistema sujo, onde quem chega com um discurso revolucionário para mudar, acaba se enquadrando na pouca vergonha que a gente vê. E aí, presidente, ainda tem um outro limitador, que são as questões orçamentárias dos municípios. Por exemplo, quais são os recursos que a prefeitura tem para contratar um excelente técnico? O técnico nos municípios, eles ganham eles não passam de R$3.000. Quem é que vai? Quem é que vai? O contador vai. Para o Taumaturgo, para o Jordão. Eu não quero justificar situações que muitas vezes são injustificáveis, mas eu acho que o julgador, ele precisa estar atento a essa situação. Situação de dívidas deixadas de muito tempo, situações de municípios que a economia é o contra-cheque. O Acre tem que ser discutido. A economia do Acre, até pouco tempo, sempre foi contra-cheque, servidor público. É tanto que a gente tem essas situações de vários servidores que foram colocados por quê? Porque queriam trabalhar. E não tinha outra situação por trabalhar. Eu perguntaria antes de você transferir. Vamos para o intervalo. Tudo bem, mas vamos ver, para não perder como é que o Ministério Público vê essa situação que aborda aí o Tribunal de Contas do Estado? Eu gostaria que ele respondesse depois do intervalo, tá bom? No segundo bloco. A gente volta. Vamos para o intervalo, a gente volta já.